Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Capítulo 13 e 14, Arranjo e Combinação Matemática 1, minha turminha de segunda série Enem. Aqui é o professor Luciano Berto e vou trabalhar com vocês em mais 3 questõezinhas agora aqui nesse vídeo. Falando assim, eu estou referente agora aqui à página 452, especificamente aqui no capítulo 13, estou falando de arranjo, quando a ordem faz diferença na questão. Quando a ordem não faz diferença, a gente trabalha a parte de combinação. Bom, galerinha, olha só, questãozinha número 3, página 452, ela diz o seguinte. Em uma sala há 5 cadeiras e 7 pessoas. Olha, observação, essa questão nós já resolvemos, né? Ela no vídeo anterior. Eu dei o print nela aqui e joguei ela para cá de novo, sem problema, é bom que ele intensifica ainda mais. Então ela fala o seguinte, ó, em uma sala há 5 cadeiras e 7 pessoas. De quantos modos diferentes pode se organizar 5 das 7 pessoas nas 5 cadeiras? Bom, beleza, eu tenho aqui, a ordem vai fazer diferença, porque o aluno A e o B que ficou em pé, ele pode ficar sentado. Então eu tenho aqui um arranjo 7, 5 a 5. Isso aqui significa dizer que eu tenho 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, ou então o 7 caindo 5 vezes, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Mas podemos fazer aqui também 7 vezes, deixa eu abrir aqui embaixo primeiro, ó, 7 menos 2, 7 menos 5 vai dar 2. 2 fatorial. Então, vou abrir a parte superior até chegar no 2. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Para cancelar com esse 2 fatorial do quê? Então, 7, arranjo 7, 5 a 5, é exatamente 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar o meu 2.520. Então, 2.520, alternativa letra D. Agora sim, tivemos certeza que a questão foi resolvida. Questãozinha número 4, ela fala o seguinte, uma prova, questão Mackenzie, fala que uma prova de atletismo, ela é disputada por 9 atletas. Beleza, então eu vou só marcar aqui, eu tenho 9 atletas, dos quais apenas 4 são brasileiros. Dos quais apenas 4 são brasileiros. Os resultados possíveis para uma prova, de modo que pelo menos um brasileiro fique em uma das 3 primeiras colocações. São em números de. Bom, ele quer a quantidade de combinações que pelo menos um atleta brasileiro esteja no pódio, né? O que a gente tem que fazer aqui? Nós podemos calcular a quantidade total de probabilidades, né? A quantidade total de combinações possíveis, no caso seria um arranjo 9, 3 a 3, por que 3 a 3? Porque eu tenho 3 posições, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado, e desse valor, se olha só, são 9 e 4 são brasileiros, eu vou retirar os 5 que não são, então eu faço aqui um arranjo 5, 3 a 3. Porque se do total eu tiro quem não é brasileiro, só sobra os brasileiros. Se ligaram? Do meu total, se eu tirar os brasileiros, se eu tirar os que não são brasileiros, então só vai sobrar os brasileiros na história. Luciano, por que eu não faço logo então um arranjo 4, 3 a 3? Porque é diferente, tá ok? Você não pode, por exemplo, pensar numa multiplicação de arranjo, numa divisão de arranjo da mesma maneira. Isso aí vai dar errado esse cálculo, porque o arranjo, arranjo não, é fatorial. Porque esse fatorial, e o arranjo é composto pelo fatorial, esse fatorial vai ser, na verdade, o produto do valor pelos antecessores dele. Então, na hora que a gente fizer, por exemplo, 4 fatorial vezes 5 fatorial é 20 fatorial. Beleza, calcula o 4 vezes 5, vai dar 20. Só que 20 fatorial é um valor.
4 fatorial é um valor, 5 fatorial é outro valor. Quando você faz o produto, você vê que eles não batem. Então é bem diferenciada a história. Então o que nós fazemos aqui? Vamos calcular esse arranjo total. E desse arranjo total eu vou retirar os que não são brasileiros. Vai sobrar somente os que são brasileiros, beleza? Então, ó, se a gente fizer aqui, o arranjo 9, 3 a 3. Então, arranjo 9, 3 a 3 vai ser exatamente 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser 9 vezes... Aqui vai cair até 6, né? 9 menos 3, 6. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, porque 9 menos 3 é 6. Então, ó, esse 6 cancela com esse 6. Ficou 9 vezes 8 vezes 7. Isso aqui vai me dar um total de 504. Agora eu tenho que fazer aqui o 5, 3 a 3. Então eu tenho aqui um arranjo 5, 3 a 3. Luciano, por que foi arranjo? Porque eu estou falando de posicionamento. Então o primeiro colocado é diferente do segundo colocado, que é diferente do terceiro colocado. Beleza? Arranjo 5, 3 a 3 está falando que o 5 cai 3 vezes. 5, 4, 3, 60. Então vamos calcular na boa. Então, ó, 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Isso aqui está falando o 5 menos 3 vai dar 2. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Esse 2 fatorial cancela com esse 2 fatorial. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então eu poderia ter pensado assim, 5 cai 3 vezes, 5, 4, 3. O 9 cai 3 vezes, 9, 8, 7. Então está aqui os valores dele um pouco mais simples. Então, do total de atletas, eu vou retirar os não brasileiros. Então, 504 menos os 60. Eu vou ter exatamente 444 casos. Alternativa letra B. Beleza? Bom, e para cancelar essa listinha agora, exercíciozinho número 5, falando letra, número 5. Se o conjunto x e y possuem respectivamente 5 e 8 elementos, ele está falando 5 e 8 elementos respectivamente, quantas funções f de x para y, então o domínio aqui é o x, possui respectivamente 5 e 8 elementos, então o domínio é x, injetivas e distintas podem ser construídas. Bom, eles são diferentes, né? O conjunto x e y possui respectivamente 5 e 8 elementos, como elas são aqui uma função. Então, para o valor de x, encontra alguém em y. Então, automaticamente, eu tenho um arranjo 8, 5 a 5. Então, eu tenho aqui 8 fatorial sobre 8 menos 5 fatorial. Eu poderia pensar aqui que o meu 8 cai 5 vezes. 8, 7, 6, 5, 4. Mas eu vou fazer aqui no braço. 8 menos 5, 3. Então vai ficar aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 8 menos 5, 3. 3 fatorial. 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai me dar um total de 6.720 combinações diferentes. 6.720. Beleza, meus amados? Fizemos aí as 5 primeiras questões. Vamos ver mais algumas questõezinhas aí. Depois a gente vai lá já para a parte de combinação. Beleza? Bom, aquele abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.